Bom dia, pessoal. Hoje, então, a gente vai apresentar o trabalho de sistema de bioflocos heterotrófico e maduro no cultivo integrado de camarão branco do Pacífico e tilápia do Nilo. Esse trabalho ele foi desenvolvido no LCM, né, aqui no Laboratório de Camarões Marinhos, e foi publicado em 2020 na Aquaculture. Bom, fazendo uma breve introdução, né, como o trabalho fez da produção aquícola mundial, atualizando um pouquinho os dados, porque como o trabalho foi divulgado em 2020, né, foi publicado em 2020, eles usaram os dados do Sofia 2018, da FAO, então só dei uma atualizadinha de 2022, né, que 17% dos alimentos disponíveis contendo proteína animal hoje provém de organismos aquáticos, né? A produção de crustáceos em 2020, segundo a FAO, foi de 9,2%, com o camarão, então, o Lithopeneus vanamei, né, um camarão branco do Pacífico, sendo a principal espécie produzida. Foi um recorde de 11,2 milhões de toneladas, que movimentaram, então, 81,5 bilhões de dólares. Com o aumento de produção, então, nós temos um problema sério com os impactos ambientais, né? E a degradação de ambientes naturais, onde várias extensões de terra, né, degradam, né, diversos ambientes. E aí a tecnologia de bioflocos, ela surge como uma alternativa, pois ela permite uma intensificação dessa produção, né? A gente já não tem mais um cultivo extensivo, e sim vai começar a ter um cultivo intensivo e super intensivo da produção, sem necessariamente aumentar o uso de terra e de água. Esse sistema ele trata de uma troca de água zero ou mínima, e o que a gente vai ter então são flocos, né? Como a gente pode ver aqui na imagem, que não dá para ver direitinho, mas então a gente vai ter esses micro-organismos formando agregados suspensos na coluna d'água, né? Removendo então os compostos nitrogenados por meio de uma assimilação heterotrófica bacteriana, nitrificação ou assimilação fotoautotrófica. Então, o que vai determinar se um sistema ele vai ser quimiautotrófico, heterotrófico, né? Vai ser a influência, então, da relação carbono-nitrogênio no sistema. Quando a gente tem uma relação de carbono-nitrogênio maior, né, de 15 a 20 para 1, a gente vai ter uma adição de fonte de carbono e nós vamos favorecer, então, o crescimento de bactérias heterotróficas. Aqui eu coloquei o sistema fotoautotrófico, que a gente não vai trabalhar com ele nesse artigo, mas ele seria então um sistema predominantemente conduzido por microalgas e cianobactérias. E quando você tem uma relação menor ali de 6, 7 para 1, né, de carbono e nitrogênio, você favorece então o crescimento de bactérias quimiautotróficas, né, que é o que a gente chama também do sistema maduro, que é o que a gente vai trabalhar nesse artigo. E então, essas bactérias, quais são as diferenças, né, dos tipos bacterianos e o que eles influenciam nesse ambiente, né, no sistema de cultivo? As bactérias heterotróficas, elas geram 40 vezes mais biomassa por unidade de substrato. Então, ela vai gerar mais sólidos suspensos, né? E quando comparada às bactérias quimiautotróficas, né? E elas assimilam 100% de uma determinada quantidade de amônia. Ao contrário das bactérias quimiautotróficas, ou chamadas nitrificantes, né, que vão oxidar então 97,5% da mesma quantidade em trato. Então, quais seriam os problemas que a gente tem relacionado aos sistemas de bioflocos, né? Um problema enfrentado hoje no manejo dos bioflocos é o aumento de sólidos suspensos totais ao longo do período do cultivo. E o que esses sólidos suspensos totais eles podem fazer, né? Obstruir as brancas de animais aquáticos e vai gerar mais efluentes. É uma coisa certa. Então, uma das questões que os autores colocam para a gente é se os nutrientes forem usados de forma mais eficiente, esse problema ele poderia ser mitigado?
Então, é nesse contexto que os autores trazem para a gente, né, o conceito de INTA, né, que seria a cultura multitrófica integrada. Esse conceito é o quê? Né? Visa a integração de espécies com diferentes níveis tróficos no sistema de cultivo, de uma forma que vai aproveitar os resíduos da produção de uma espécie para o cultivo da outra espécie. Essa é uma alternativa para reduzir os excedentes indesejáveis produzidos nos sistemas de bioflocos. E os resíduos orgânicos e inorgânicos gerados, eles vão se tornar insumos. Então, ração ou fertilizante, né? Depende do sistema e depende da configuração, para as espécies do nível trófico inferior, que fazem parte do sistema. Então, ele é um sistema totalmente sustentável, né? No sentido de você estar aproveitando todos os nutrientes, fazendo uma reciclagem de nutrientes muito mais coordenada, né? Você consegue dar um equilíbrio, então, para todo esse sistema de produção. E aí, então, um dos benefícios da integração dos dois sistemas, né, tanto do bioflux quanto do multitrófico, é que a aplicação do multitrófico ele pode contribuir para a redução dos efluentes produzidos e, consequentemente, o aumento da produtividade, né? Com base na diversidade de espécies, de diferentes níveis tróficos. E assim a gente vai permitir que os nutrientes eles sejam aproveitados de uma maneira que o excedente ele vai ser consumido por uma outra espécie, né? Então, o excedente dessa espécie vai ser consumido pelo outro e assim por vez, melhorando então o aproveitamento desses nutrientes, né, que estão presentes no sistema. Bom, então aqui falando um pouquinho sobre a metodologia, né, sobre os animais de delineamento experimental, tentei aqui deixar um pouquinho mais fácil para eu lembrar, mas o trabalho ele foi desenvolvido então no LCM e foram divididos em dois sistemas, bioflocos maduro e bioflocos heterotrófico. Né? Aqui então a gente teve quadriplicata de tanques, né? Então os tanques dos camarões, né? Nos dois sistemas eles tiveram 800, foram preenchidos com 800 litros de água, eram tanques de 1000 litros, com um N de 240 por tanque. E aqui o tanque de tilápia, então, com 90 litros e com um N de 31 por tanque, né? Isso nos dois sistemas. Nos dois sistemas, então, foi feito quadriplicatas, mantido a 28 graus Celsius, né? E esses sistemas, então, foram mantidos por 53 dias, que foram o número de dias de experimento. Foi monitorado qualidade de água nos dois sistemas, né? Fornecido ração. E no sistema heterotrófico, a diferença é que foi adicionada, então, uma fonte de carbono orgânico. Enquanto no bioflocos maduro, né, eles colocaram, então, uma quantidade de água, que, se eu não me engano, foi de 30%, de um sistema já, então, estabelecido, né, no sistema de cultivos estabelecido. Então, o que foi avaliado no sentido de desempenho zootécnico e parâmetros de qualidade de água? Nos camarões foi avaliado peso médio final, ganho de peso semanal, taxa de conversão alimentar, sobrevivência e biomassa final. Nas tilápias, peso médio final, peso específico, taxa de crescimento, taxa de conversão alimentar, sobrevivência e biomassa final. Para as duas espécies, né, nos dois tanques, foi feita uma sequência de nova geração da microbiologia da água. Para as tilápias, foi feita análises hematoimunológicas. E nos dois sistemas, então,
em todos os tanques. Foi avaliada a temperatura, oxigênio dissolvido, amônia, nitrito, alcalinidade, sólidos suspensos totais, salinidade e pH. Bom, então aqui a gente começa a analisar os resultados, né? A tabela aqui de análises físico-químicas da água. Não houve nenhuma diferença significativa, né, na temperatura, né, nenhum dos tanques, e nem no oxigênio dissolvido, nem nos tanques de camarão, nem dos peixes. O que a gente vê aqui que teve uma diferença, então, no nitrogênio amoniacal, no nitrito e na alcalinidade, onde os valores foram maiores aqui, né, no sistema heterotrófico, nos 3 casos, e o nitrito e o ortofosfato, então, foi significativamente maior no sistema maduro. Bom, aqui então, gente, falando em sólidos suspensos, né, totais, e no lodo produzido, os parâmetros deixa eu pegar aqui, de sólidos totais, de voláteis, né, de sedimentáveis, de lodo produzido e de relação lodo-biomassa, todos esses parâmetros eles foram maiores, né, significativamente no sistema heterotrófico. O único que realmente foi maior, né, no sistema maduro foram os sólidos fixos, né? Que aí dá para ver aqui então que ele foi maior no sistema maduro. Aqui então a gente pode olhar as concentrações de nitrogênio amoniacal total, né? Amônia e nitrito. No gráfico A, então, aqui a gente consegue ver a amônia, em cinza mais claro, representando o sistema maduro, e em cinza mais escuro, com uma bolinha, né, o heterotrófico. A mesma coisa aqui no B, mas que aqui no B estão avaliando o nitrito. Aqui seria a concentração, né, por dias. Então, o que a gente pode observar, né? Que aqui na amônia, os tratamentos heterotróficos aqui, né? A gente vê que ele começa com um pico inicial de amônia, que vai atingir aqui 7,2 após um dia de cultura, enquanto aqui depois ele vai abaixando, né? E se estabiliza. Aqui no sistema maduro, ele começa com um pico de um e pouquinho, e também ele aumenta um pouquinho, dá um pico de 1,7 ali, depois de 12 dias de cultivo, né? E depois se estabiliza também. Aqui no nitrito, a gente vai ter picos, então, no sistema heterotrófico, né? Um pico de 7,1 aqui, ó, após 18 dias, e que ele continua até ali o 25º dia, e depois ele então abaixa e se mantém próximo ali a zero. E já no sistema então maduro, ele tem alguns picos bem menores, né? Aqui de 2 e pouquinho, 3 no máximo, e depois se estabiliza ali também perto do dia 28 aqui, ó, que é quando começa a se estabilizar os dois sistemas e ficar próximo a zero, né? Estabilizar, que eu digo, né, assim, se manter na mesma relação. Aqui, então, nos resultados do desempenho zootécnico, né, a gente não viu nenhuma diferença significativa nos dois sistemas para as avaliações feitas para os camarões. E na tilápia, peso final, sobrevivência, biomassa final, né?
quase todos os parâmetros, a gente teve então um desempenho significativamente melhor no sistema heterotrófico, a não ser na conversão de alimento, né? Na taxa de conversão de alimento, ela foi maior no sistema maduro. Porém, todos os outros parâmetros foram significativamente melhores no sistema heterotrófico. Bom, aqui então apresentando o resultado de recuperação de nitrogênio e fósforo do sistema, né? No gráfico A, então aqui a gente tem nitrogênio, no B o fósforo, né? Com o sistema heterotrófico e maduro. E aqui riscadinho, então, o sistema dos peixes e aqui em bolinhas, poá, enfim, que seja, dos camarões. Então, o que eles viram, né? Que no sistema heterotrófico e maduro, a recuperação de nitrogênio foi maior nos camarões e no fósforo a de peixes, né? Nos dois sistemas. Não teve diferença significativa quando considerado só o sistema de camarões, mas diferiu significativamente, então, né, estatisticamente, quando os sistemas eles foram considerados como um todo, né, como sistema de peixes e camarões. Aqui, então, para a gente só olhar, realmente não teve nenhuma diferença estatística, mas na avaliação dos parâmetros, então, né, hematoimunológicos, que só foram feitos para as tilápias, não houve nenhuma diferença, tanto no sistema maduro quanto heterotrófico. Bom, aqui então a gente começa a finalizar os resultados, né? Falando sobre as comunidades bacterianas encontradas na água no início e no final dos sistemas, né? Como um todo. Aqui a cor rosinha claro significa o sistema heterotrófico no início e a rosa escuro o heterotrófico no final. A azulzinha clara, maduro no início e azulzinho escuro, maduro no final. Então, o que a gente tem, né? Os índices de riqueza, né? Índice de riqueza e SHA-1 são dois índices que avaliam riqueza. A riqueza ela destaca o número de indivíduos, né, das determinadas espécies, e o que a gente pode ver então que nos dois sistemas, conforme o sistema foi evoluindo, né, foram passando os dias, foram aumentando então a riqueza nos dois índices. Já Shannon e Inverse-Simpson, eles são índices de diversidade, né? A diversidade ela tem relação com o conjunto de espécies e com o seu número de representante. Então, a gente pode ver aqui que o sistema heterotrófico ele se mantém relativamente estável, né? Nos dois índices, né? A gente percebe isso. Que ao longo do tempo esse sistema vai ser estável. Ao contrário do sistema maduro, né? Que ele começa com uma diversidade bem pequena e ele tem um aumento acentuado aqui, né? Nos dois índices também. Bom, então, pessoal, falando sobre os filos encontrados, né, nesse sistema no início e no final. Aqui no início, então, né, o heterotrófico e o maduro, o final heterotrófico e maduro. Aqui a gente pode, então, perceber que os filos predominantes, o predominante mesmo é a proteobactéria, em todos os sistemas, no início e no final, e seguido por bacteroidetes, que no sistema maduro, no início, ela meio que tem uma quantidade maior do que no sistema heterotrófico, e aqui a gente vê, então, no final, né, que diminui um pouco de proteobactérias,
um pouquinho de bacteroidetes e aparece então outros filos, né? Que aqui no início a gente não tinha nem no sistema heterotrófico, nem no sistema maduro, que corrobora com o resultado ali que eles tiveram na riqueza e diversidade, né? Foi extenso o trabalho, mas é um trabalho muito rico, que tem muitos detalhes, fizeram análises muito completas, né, e complexas, né, com parcerias, muito bacana. E as conclusões, então, né, que o sistema heterotrófico ele tem um maior crescimento dos peixes, uma redução de diversidade da comunidade bacteriana, uma redução da abundância relativa de vibrionáceas, né, aumento da recuperação de nutrientes, enquanto o sistema de bioflocos maduro ele tem uma concentração mais baixa de nitrito e amônia, uma menor quantidade de lodo removido, concentrações mais altas de nitrato e ortofosfato, e o desempenho de crescimento do camarão, então, ele não é afetado pelo sistema. O que nos gera, então, a conclusão de que a implementação de culturas integradas usando BFT, ela deve considerar, né, essas diferentes práticas de manejo dos bioflocos e que esses, então, eles afetarão o sistema de maneira distinta. Então, é tudo considerar como vai ser o seu sistema integrado, como vai ser, quais são as espécies que vão ser utilizadas e assim, então, fazer um melhor planejamento e manejo do sistema. Então, meu muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. E desculpa pela apresentação um pouco extensa.